Olá, bem-vindos ao programa de grande entrevista da Rádio Observador. O nosso convidado de hoje tem 42 anos, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Engenharia Informática e depois foi-se especializando academicamente em sistemas de informação. É vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais e é hoje um dos 3 candidatos à liderança do PSD. Chama-se Miguel Pinteluz e a partir de agora está sob escuta. Olá, bem-vindo Miguel Pinteluz. Tem dito nas entrevistas que tem dado e sobretudo no último debate, no único debate que houve a 3 candidatos, que só decidiria o sentido de voto, ou defende que o PSD, o líder do PSD, só devia decidir o sentido de voto do Orçamento do Estado depois de conhecer o documento. Entretanto, presumo que já tenha tido tempo para o analisar. Qual é que seria a sua decisão enquanto líder do PSD? Antes de mais, muito obrigado e muito bom dia aos dois por estarmos aqui a falar. Dizer que repito aquilo que disse no passado. Eu não voto contra documentos que não conheço e por isso, de facto, desde ontem que foi tornado público o documento do orçamento, já podemos ter umas primeiras luzes de uma primeira análise preliminar em 24 horas daquilo que é o orçamento. E hoje posso dizer com propriedade que, no meu entendimento, o Partido Social Democrata só tem uma forma de agir e de atuar perante este orçamento, que é votar contra este orçamento. Este orçamento é mais um orçamento na sequência dos outros 4 orçamentos que foram apresentados por este governo socialista. É um orçamento que continua a apostar no consumo interno, ou seja, continuamos a não preparar a nossa economia para a grande revolução que vamos assistir, a economia 4.0, a indústria 4.0, toda a digitalização. Continuamos a não virar a nossa economia para as exportações, continuamos a importar mais e a tendência vai ser importar mais. Repare que as exportações crescem neste orçamento, previsivelmente, a previsão do governo 1%. Nós, governo do PSD, o tal governo de má memória para o Partido Socialista, foi um governo que foi capaz de aumentar as exportações de 30% para 40%. E, portanto, esta ambição de virarmos Portugal para fora, para este mundo globalizado, onde nós já fomos, de facto, liderantes, é uma ambição diferente deste orçamento pouco ambicioso que o Partido Socialista apresenta, que é mais do mesmo, é na linha de todos os outros, e que nos deixa extremamente preocupados. Mas vê pontos positivos neste documento? Consegue identificar ali algumas novidades que lhe agradam? Naturalmente, que um orçamento tem sempre partes positivas, mas deixe-me dizer-lhe que, para concluir a minha intervenção anterior, que o Dr. Centeno é especialista em apresentar orçamentos que agradam à esquerda, mas depois na sua execução agradam a Bruxelas. Isto é constante, ele vive sempre nesta dicotomia. Agora percebemos isso quando ele veste o chapéu de Ministro das Finanças ou quando veste o chapéu de Presidente do Eurogrupo. Ele tem sempre esta bipolaridade permanente na sua ação política e nos orçamentos é igual. Ele apresenta um orçamento porque sabe que tem que agradar à esquerda, mas depois na execução orçamental não verificamos isso. Olha, um exemplo cabal disto é os 900 milhões para a saúde. Sabemos que só a previsão de execução do orçamento de 2019, já 400 milhões de euros desses 900 milhões de euros já estão consumidos pela execução já de 2019, ou seja, não é um aumento efetivo, quando se diz que aumentam 900 milhões é em relação ao início de 2019, não ao fim de 2019. Só se analisarmos, por outro lado, desses 500 milhões de euros extra, se analisarmos, por exemplo, o crescimento dos consumos intermédios, que são cerca de 400 milhões de euros nesta proposta de orçamento, se pensarmos que na saúde são 30% disto, na realidade o Dr. Centeno está-nos a vender 900 milhões de euros de aumento na área da saúde, quando na realidade não estamos a falar de pouco mais de 120 ou 130 milhões. É esta forma falaciosa, enganosa, de constantemente tentar enganar os portugueses, com a qual o PSD não pode estar de acordo. O PSD não pode estar de acordo, por um lado, com a forma, por outro lado, com a visão. É um orçamento sem visão, é um orçamento sem inspirar, sem apresentar um sonho a todos os portugueses. E, portanto, não podemos votar de outra forma que não votar contra. Apesar disso, as partes positivas, como o Pedro estava a dizer, claro que há partes positivas no orçamento, nomeadamente na questão, olhem, da questão dos filhos. Eu próprio serei um dos poucos que pode beneficiar da questão dos filhos. Como sabem, tenho 3 filhos e todos abaixo de 3 anos. Acho que todas as medidas que possam ser colocadas no orçamento que beneficiem a promoção da natalidade devem ser bem-vindas. Faltava muita coisa a fazer na promoção da natalidade em Portugal. Uma medida que abrange filhos só até aos 3 anos é uma medida que promove a natalidade? Promove pouco. Por isso mesmo é que eu acho que é pouco, sabe a pouco. Este Partido Socialista é isto mesmo. São pequenos fogachos
que tentam enganar alguns, mas não enganam todos e não conseguem enganar sempre. Mas o país tem recursos para fazer melhor do que aquilo que fez Mário Centeno e António Costa? Os recursos têm. Reparem, ainda hoje sai um relatório do Tribunal de Contas que se percebe onde é que os recursos, onde é que podíamos estar a encontrar recursos. Está a falar das PPP na Estou a falar das PPP na saúde. Por exemplo, hoje é claro que a PPP de Vila Franca de Xira reduziria despesa, reduz despesa efetiva, mais aumenta a capacidade de execução de serviço. E pior, é que hoje o relatório ainda é muito mais claro quando diz que o Hospital de Vila Franca é o segundo melhor hospital em termos de despesa por utente. Mas podíamos dizer, mas afinal quem é o primeiro? E o primeiro é outra PPP, a PPP de Braga. E, portanto, é sinalizador de que o modelo das PPPs funcionou e prestou bons serviços aos portugueses. E é isso que não se pergunta. Constantemente há um enviesamento ideológico, um complexo ideológico por parte desta esquerda liderante no nosso país, contra, estigmatizando estes modelos de PPPs, quando não avalia de facto aquilo que interessa. E aquilo que interessa é o impacto que tem nos nossos concidadãos, o serviço que prestamos aos nossos concidadãos. E eu pergunto às pessoas de Vila Franca, aos cidadãos de Vila Franca e de toda a área abrangente da ação da PPP de Vila Franca, do Hospital de Vila Franca de Xira, se hoje não têm melhores cuidados de saúde do que tinham. O mesmo se passa em Braga, o mesmo se passa em Cascais, o mesmo se passa em Loures. E é isso que o Partido Socialista não vê. O Partido Socialista tem este enviesamento ideológico e olha para o terceiro setor como uma ameaça ao Estado Social, olha para o setor privado como uma ameaça ao Estado Social e que tem esta visão absolutamente estatizante de tudo aquilo que são serviços públicos. Ora, o Estado Social não tem que ser só garantido pela administração pública, pelo Estado. O Estado Social e o serviço que o Estado é obrigado, e do nosso ponto de vista, de um Partido Social Democrata que eu represento, que esse serviço não tem que ser prestado única e exclusivamente pelo Estado. Pode e deve ser prestado por privados. Pode e deve ser prestado por um terceiro setor, que hoje é fervilhante. Nós temos um terceiro setor com IPSS, com misericórdias, com associações, que hoje fervilha e que corresponde às necessidades que os portugueses hoje anseiam. Deixa-me perguntar ainda em relação ao orçamento. O facto de haver pela primeira vez excedente orçamental é um ponto positivo? Repare, este excedente orçamental é paradigmático de como a esquerda olha para as contas públicas. Hoje, a obsessão pelo déficit e a obsessão pelos excedentes orçamentais é à esquerda que, pelos vistos, existem. Nós sempre a esquerda está a falar do Partido Socialista, claro, o Bloco e o PCP claro. Não estão muito entusiasmados à esquerda do PSD. Repare que o PSD era muitas vezes acusado como ser um partido obsessivo com esta questão dos déficits. Nós sempre fomos um partido de contas certas. A direita em Portugal sempre foi uma direita de contas certas. O Partido Socialista agora chegou tarde a essa necessidade de termos contas certas. São contas certas à custa de cativações, à custa de dividendos do Banco de Portugal, à custa de juros baixos. Não sabemos até quando isto vai acontecer. Não à custa de qualquer reforma do Estado, qualquer alteração dos comportamentos que já estamos habituados. Não é à custa da melhor qualidade de serviço. É exatamente ao contrário, com pior qualidade de serviço dos cidadãos. Hoje a escola pública não serve os nossos concidadãos. Eu dou sempre este exemplo, deixem-me dizer-vos isto. Eu sou um de 4 irmãos. Somos 3 irmãos mais velhos e tenho uma irmã mais nova, a caçula, que tem 15 anos de diferença de nós. Os 3 irmãos mais velhos andámos sempre na escola pública. Eu nunca me senti inferiorizado em relação a todos os outros meus colegas que estudaram em colégios privados. Nunca me senti inferiorizado. A escola pública garantiu uma mobilidade social que eu necessitava, que eu precisava. E fiz a minha carreira, as minhas irmãs fizeram a minha carreira. Os meus pais, que são de uma geração que também estudaram nos grandes liceus de Lisboa, do Porto, também tiveram essa opção. A opção dos meus pais em relação à minha irmã mais nova foi o colégio privado. Isto diz muito do que a escola pública hoje oferece. Quando nós hoje olhamos para os rankings e vemos um colégio do Rosário, uns salesianos e por aí fora no topo dos rankings, diz muito da incapacidade de escolha que hoje os portugueses têm. Hoje não há liberdade de escolha. Hoje os ricos podem escolher, os pobres não podem escolher. Hoje temos uma esquerda que lidera este país que está obsessiva em acabar com os contratos de associação, obsessiva em acabar. Sempre que existe a palavra iniciativa privada, é algo que tem que ser combatido de alguma forma. E isso, para mim, vai completamente ao arrepio daquilo que é a visão que o Partido Social Democrata deve ter para o país. E, portanto, este orçamento, objetivamente, não espelha essa visão de país. Faz sentido que haja contratos de associação com colégios privados em locais onde há uma escola pública? Naturalmente que faz sentido termos liberdade de escolha. Naturalmente a prioridade deve ser para locais onde não há oferta pública. Mas em alguns locais, em certas realidades, a opção e a liberdade de escolha deve existir também a esse nível. Porque senão não é uma verdadeira liberdade de escolha. Estamos a afunilar a liberdade de escolha dos nossos concidadãos e eu aí sou muito mais aberto à possibilidade da iniciativa privada poder provir parte
das necessidades Mesmo que essa iniciativa privada público. dependa quase exclusivamente do Estado, porque muitos desses colégios privados que se viram em situações económicas difíceis foi porque, deixando de ter a comparticipação do Estado, deixaram de ter viabilidade económica. Claro, os casos que refere, a maior parte deles não havia oferta pública que acudisse e que garantisse a oferta necessária de educação. E, portanto, essa é a maior parte da realidade dos contratos de associação. Há alguns contratos de associação, como se sabe, e bem referiu, que, de alguma forma, há uma conflitualidade entre a oferta pública e a oferta privada em excesso. O que, do meu ponto de vista, até é bom para haver competitividade, para haver competição, para se perceber o que é que a iniciativa pública faz e o que é que a iniciativa privada faz e quem faz melhor. E quem fizer melhor, mais, melhor e com menos, do meu ponto de vista, terá sempre a minha opção. As PPPs da saúde são claras. Mais, melhor e com menos, porque há pouco não dissemos, mas o relatório do Tribunal de Contas diz mais 76% de serviços prestados, o que isto é, de facto impressionante. Deixe-me só, antes de Rita Diniz continuar com a entrevista, só esclarecer se de facto considera um ponto positivo o facto do Governo estar empenhado em ter um excedente orçamental no fim do próximo ano. Sim, eu acho que eu já disse no início, contas certas é sempre positivo. A maior parte dos países desta velha Europa... A dívida é uma prioridade. Objetivamente, nós temos que desalavancar o país, nós temos que pagar dívida pública, nós não podemos honorar permanentemente as futuras gerações. Eu não posso honorar os nossos filhos, os vossos filhos, as futuras gerações do país. Nós temos que, de uma vez por todas, sermos sérios e percebermos que só podemos gastar aquilo que temos. Agora, temos que gastar aquilo que temos de forma diferente, de forma mais eficiente. E é aquilo que não fazemos, porque temos esse dogmatismo programático que está quase enraizado no Partido Socialista. E apesar de estar contra o orçamento em toda a linha, acha que o PSD devia apresentar propostas de alteração, no sentido de o tentar melhorar? Sem dúvida nenhuma. Isso é um papel que cabe à oposição. Uma oposição confiável é uma oposição que apresenta sempre alternativas. E, aliás, o processo de discussão do orçamento em Portugal é um processo muito participado, que permite ao Parlamento, em tempo, poder apresentar essas alternativas, e o Partido Social Democrata deve fazê-lo em sede própria. Tanto em especialidade, nem sempre o fez. E às vezes erradamente. E do meu ponto de vista, o PSD tem que deixar isso claro. Que orçamento alternativo apresentaria? Que mudanças apresentaria aos portugueses se fosse governo? Porque é essa incapacidade de distinguir hoje o Partido Socialista do PSD que hoje nos impede de sermos um partido maior, um partido liderante. Hoje não se confunde-se muito o Partido Socialista com o PSD. E acho que a oferta é clara, a diferença. Nós temos uma oferta a fazer aos portugueses, mas é uma oferta onde há opções de qualidade e opções reais de qualidade, diferença na prestação do serviço público. E isso não fica claro. Hoje não conseguimos dizer uma bandeira do PSD, uma diferença do PSD para o Partido Socialista, e este mundo cinzento da política nunca é bom. É bom a clarificação de águas, é bom sentirem bem as diferenças entre as várias propostas de valor, porque só na diferença é que nós podemos tomar decisões. E acha que seria um erro o PSD voltar a aparecer na fotografia ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP a defender alguma medida, mesmo que essa medida venha no próprio programa do PSD? Estou a falar concretamente do caso da redução do IVA da eletricidade. Eu não tenho nenhum complexo em estar ao lado do Bloco de Esquerda ou do PCP se forem medidas boas para os portugueses. Eu já o disse no passado, não tenho nenhum complexo em viabilizar orçamentos que sejam bons para os portugueses. A prioridade do PSD, os portugueses têm que saber isto. A prioridade do PSD são os portugueses. Nunca a agenda do próprio PSD. A agenda do próprio PSD é uma segunda agenda. A primeira agenda do PSD, de um PSD liderado, neste caso, por mim, se tiver ganho de causa no próximo dia 11 de janeiro, será sempre a agenda dos portugueses. Sempre, em qualquer circunstância. E, portanto, não temos que ter qualquer... no caso dos professores. Não temos que ter qualquer complexo de estar ao lado de forças políticas que não partilham dos nossos valores ou que não partilham da nossa maneira de ver em certas circunstâncias. O mundo não é preto e branco, não é binário. Eu não sou manicaísta e, desse ponto de vista, acredito, de facto, no diálogo, na possibilidade de termos pontos de contacto. Isso é importante em democracia. Portanto, se a redução do IVA da eletricidade é uma proposta que consta no programa eleitoral do PSD, o PSD deve avançar na mesma com essa proposta. Se está a perguntar em relação à redução do IVA da eletricidade, eu já o tornei público em outras entrevistas que não sou a favor. Não é a favor, sim. E, portanto,
Mas o PSD hoje não é o PSD liderado por Miguel Pinto Luz. Mas é Hoje condizente com o que hoje, o PSD defende. E, portanto, o Dr. Rui Rio tomará a decisão e a Comissão Política Nacional tomará a decisão que entender nesse setor. Eu não concordo. Concordo mais com esta visão progressiva e, portanto, dependendo do consumo. Agora, estou muito mais de acordo com esta visão, porque eu, como sabe, tenho uma visão de que a política ambiental, o roteiro para a neutralidade carbónica deve estar no centro da ação política, deve ser o grande desígnio nacional. Deve ser esse, porque o ar que nós respiramos não tem cor, a água que nós estamos a beber também não tem cor política, este planeta não tem cor política e, portanto, sou alguém que se preocupa muito também com o futuro do planeta que vamos deixar aos nossos filhos. E, desse ponto de vista, acho que medidas que incentivem o consumo da eletricidade sem serem elas próprias pedagógicas, eu acho que não são positivas. E, portanto, um IVA progressivo indexado ao consumo, acho que é muito mais justo ambientalmente e muito mais pedagógico ambientalmente do que uma medida absolutamente cega de baixar o IVA da eletricidade sem qualquer tipo de outras contrapartidas em termos de incentivos. Ainda sobre o Orçamento do Estado, a hipótese dos deputados do PSD Madeira poderem viabilizar o documento, que já disse que se fosse líder do PSD votaria contra, é uma hipótese que o incomoda? Não me incomoda. Também já o disse e tornei público isso. Repare, como vos disse ainda há 2 minutos atrás, na minha anterior resposta, o PSD tem que colocar sempre o interesse dos portugueses em primeiro plano. E, portanto, os deputados, por maioria de razão, também têm que colocar os interesses de quem os elegeu em primeiro plano. Prioridade máxima. Os deputados da Madeira têm que colocar os interesses do eleitorado da Madeira em primeiro plano, dos madeirenses em primeiro plano. Isto não quer dizer que não haja uma grelha de interesses e uma hierarquia de interesses que tem que ser avaliada em cada momento. Há o interesse nacional que se sobrepõe sempre ao interesse da Madeira, ao interesse de Lisboa, ao interesse de Bragança, ao interesse de Braga. Esse interesse nacional tem que ser medido sempre em cada momento. E os deputados da Madeira são homens sérios, são homens que também veem o interesse nacional. É que às vezes olhamos para a Madeira como se fosse outro país. Não, a Madeira é Portugal. É uma região autónoma, com enorme sucesso, aliás, é a região mais rica do país, com enorme sucesso, ao contrário dos Açores, liderado por um socialista, que é a região mais pobre do país, mas a região autónoma da Madeira é um caso de sucesso. Os deputados da Madeira também têm uma visão nacional e de interesse nacional. E desse ponto de vista, entendo e aceito que os deputados da Madeira possam ter uma posição em relação ao orçamento, se o interesse nacional não estiver em causa. Situações extremas que o interesse nacional possa estar em causa, uma decisão orçamental que possa pôr em causa o futuro do país. Naturalmente que o interesse nacional se deve sobrepor e aí o líder do partido tem que obrigar a uma disciplina de voto. Neste caso específico, neste orçamento, não me parece que isso esteja em causa. O que está em causa é uma avaliação política deste orçamento. Este orçamento é mau politicamente. O PSD, a nível nacional, deve avaliá-lo de forma clara como sendo um orçamento mau para os portugueses, de continuidade dos últimos 4 anos, sem reformas estruturais evidentes, sem desafogar as famílias neste sufoco permanente de impostos e as empresas idem. Mas, por outro lado, é um orçamento que permite à Madeira poder avaliar circunstancialmente aquilo que serve os interesses do eleitorado da Madeira e da região autónoma em concreto. Já agora deixe-me só perguntar-lhe, para concluirmos este capítulo do Orçamento do Estado. Ontem, portanto, na terça-feira, Rui Rio dizia que a reação que fez ao documento para já foi a de dizer que claramente há um aumento da carga fiscal, é notório, mas ainda não disse exatamente o que é que vai fazer relativamente ao sentido de voto. Acha que, por esta altura, e conhecendo-se já o documento, o líder do PSD já devia ter tomado uma posição clara? Não, quer dizer, isto não estamos aqui, isto é uma corrida de 100 metros, não é para ver quem é que toma a posição em primeiro lugar. Eu estou aqui a tomar a posição em primeiro lugar porque estou aqui convosco hoje. E porque entendo que daquilo que li do orçamento, daquilo que estudei do orçamento, daquilo que a minha equipa analisou do orçamento, porque não acredito em homens previdenciais e não estou sozinho nesta caminhada, tomo esta posição pública. O Dr. Rui Rio tomará a sua posição pública nos timings que entender. E isso não temos que andar aqui a fazer pressão para o Dr. Rui Rio tomar a posição. Acho que ele tomará a posição e será a posição certa que o PSD deve tomar neste orçamento. No discurso da apresentação da sua candidatura, escolheu elogiar alguns líderes do PSD, nomeadamente Francisco Sá Carneiro, Aníbal Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho. Já disse numa entrevista que identifica-se mais com Pedro Passos Coelho, mas não é Pedro Passos Coelho. Em que aspectos é que gostaria de ser comparado a Pedro Passos Coelho? Repare, eu admiro muito Pedro Passos Coelho. Fui, ao contrário do que algumas notícias tentaram dizer que a minha candidatura era quase um albergue espanhol, porque tinha muita gente que não concordava com Pedro Passos Coelho.
Eu sou aquilo que se pode chamar um passista da primeira hora. Repare que nenhum dos outros candidatos nesta contenda interna foi passista da primeira hora. Eu fui apoiante de Pedro Passos Coelho desde a primeira vez, quando ele perdeu as primeiras eleições. Isto não é uma espécie de competição para ver Não, quem é mais pois, herdeiro do fascismo em relação a Luís Montenegro? Era isso que eu lhe queria dizer. É que parece quase que é uma competição para ver quem é mais herdeiro do fascismo. Isto não existe, do meu ponto de vista. Eu respeito muito o homem, respeito muito o Primeiro-Ministro, o estadista, alguém que foi capaz de ultrapassar o cabo das tormentas neste país, que herdou um país absolutamente na bancarrota, e portanto é um homem que admiro profundamente. Se calhar porque convivi mais com ele, porque tive a oportunidade de pertencer às suas equipas, porque tive a oportunidade de pertencer a governos seus, e por isso essa admiração é profunda. Agora, dizer que o facto de ter esta admiração, que o Miguel Pinto Luz é o Pedro Passos Coelho, não sou objetivamente o Pedro Passos Coelho. Quais são as características de Passos Coelho que vê, com as quais se identifica, que vê em si também? Não respondi porque passámos para o intervalo. Verdade. Não fuja às questões que me colocam. Claro. Dizer que, bem, desde logo o sentido de Estado, colocar sempre o interesse nacional dos portugueses à frente do nosso interesse pessoal, isso é algo que me caracteriza também nos últimos 20 anos de vida pública. Alguém que se identifica com a vida pública como aquilo que mais me motiva, que mais me realiza, e portanto eu acho que nesse aspecto me identifico muito com Pedro Passos Coelho. Na forma também de liderar, de congregar. Pedro Passos Coelho, logo que é eleito, foi buscar Paulo Rangel, foi buscar Zé Pedro Aguiar Branco. Essa forma de tentar juntar um partido que é grande sempre que pode somar, é uma visão que eu partilho com Pedro Passos Coelho. E tenho uma visão também sobre o Estado e o papel do Estado, que já espelhei aqui há pouco, onde o Estado deve estar presente onde deve estar presente, mas também deve dar espaço à iniciativa privada, deve dar espaço ao terceiro setor. Portanto, partilhamos muitas coisas. É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa naturalmente, e por isso é que fiz parte das suas equipas. E, portanto, mas agora respondendo à sua questão, concretamente, dessa competição, era isso que eu queria concluir. Porque, de facto, sinto que há quase aqui uma competição para ver quem é que tem mais passistas nas suas equipas e quem é que é o herdeiro verdadeiro do passismo. Ora, eu acho que isso é redutor para um partido que se quer grande. Eu penso que nenhum de nós os três tem a ganhar, ou o partido não tem a ganhar, sendo nós herdeiros. Nós somos herdeiros de um legado enorme, não é só do passismo. É do passismo, é do mendismo, é do menezismo, é do ferreirismo, é do cavaquismo, é do sacraneirismo. Nós somos rioísmo. Do rioísmo também. E os últimos 2 anos, eu não sou daqueles que sacode a água do capote. Inclusive, eu já elogiei o Dr. Rui Rio em muitas temáticas. Acho que o Dr. Rui Rio falha muitas vezes na forma, mas acerta muitas vezes nos temas que escolhe para prioridade. E por isso mesmo, eu costumo sempre dizer, eu sou muito mais próximo do Dr. Rui Rio e do Dr. Montenegro do que sou do Dr. Costa. E por isso eu não digo isto só porque é engraçado dizer isto. Eu digo isto porque de facto é assim. Não há uma competição, mas um apoiante seu chegou a dizer que a candidatura de Luís Montenegro cheirava à troika. Parece que aqui há sim uma competição entre o passismo bom e o passismo mau. Lá está. Eu tenho muitos apoiantes que não concordaram e não se revêem no período do passismo. Não se revêem, objetivamente. Olha, um que esteve aqui ainda há pouco tempo na Vichy Soase, o Zé Eduardo Martins, foi alguém que esteve com Pedro Passos Coelho, já é conhecido os seus caminhos divergentes ao longo dos anos, mas é alguém que também respeita muito Pedro Passos Coelho, enquanto homem, enquanto estadista, enquanto político, e portanto, mas eu costumo dizer, nós não estamos todos de acordo em relação ao passado. Eu, o Zé Eduardo e outros, mas estamos todos de acordo em relação ao futuro. Mas não concorda que Luís Montenegro cheira à troika? Não concordo com essa afirmação, naturalmente. Luís Montenegro não cheira à troika. Aliás, isso era redutor, era dizer, aliás, era incongruente da minha parte. Eu fui membro de o Dr. Montenegro não foi membro de um governo durante o período da troika. Eu fui membro de um governo durante o período da troika, ainda que por um período muito curto, o governo mais curto da história, e portanto também por isso ficou na história. Mas de maneira nenhuma posso dizer que cheira a troika, de maneira nenhuma, não, penso que não. E não se revendo nessa crítica, gostava que nos explicasse mais claramente qual é que é a sua grande diferença, as suas grandes diferenças relativamente a Luís Montenegro na qualidade de challengers do atual líder Rui Rio. Sim, em relação aos dois. Mas agora especificamente sim, sobre Luís Montenegro, porque as críticas que tem feito a Rio têm sido, apesar de tudo, mais visíveis. Em relação ao Luís Montenegro, a minha posição é clara. Primeiro, eu não acredito nesta solução milagrosa da agremiação de todas as siglas à direita do PSD para ganhar eleições. Não acredito nisso. Não acredito nisso até porque os factos são evidentes. As siglas à direita do PSD,
Uma elegeu 5 deputados, é o CDS, e está com uma crise profunda interna. Vamos ver como é que sairá dessa crise. Depois temos mais 2 siglas, a Iniciativa Liberal e o Chega, que do meu ponto de vista são epifenómenos. São epifenómenos porque o PSD não foi capaz de dar resposta a essas ansiedades desse eleitorado. Por um lado, o Chega, que tem um discurso securitário, um discurso populista que nos preocupa, mas preocupa porque o PSD não foi capaz... Acha que é um epifenómeno, acha que veio para ficar e com eu acho que é um epifenómeno, pode ter potencial de crescimento, naturalmente, porque a população reclama, e reclama bem, em áreas específicas, como a segurança e áreas onde o governo não devia estar e está. Mas, por outro lado, o PSD não foi capaz de dar respostas a estas áreas. E estes partidos só aparecem porque o PSD não foi capaz de dar resposta a estas áreas. Como é que o PSD volta ao governo, aliança, então? Deixa-me só com concluir. maioria absoluta apenas? Deixa-me só concluir. A aliança nasce do seio do PSD. A Iniciativa Liberal nasce do seio do PSD. Como bem sabe, o primeiro presidente da aliança era militante do PSD. O primeiro secretário-geral da aliança, da Iniciativa Liberal, era militante do PSD. O Chega também nasce no seio do PSD. Portanto, são 3 forças partidárias que nascem do seio do PSD. Parece quase o Vox e os Cidadanos em Espanha. Isto é fruto do PSD ter iniciado uma cruzada quase estéril em busca da pureza ideológica do partido e, portanto, o tal regresso à social-democracia que o Dr. Rui Rio e os seus apoiantes advogaram, e este recentramento do PSD. Houve pessoas que não se identificaram com isto, naturalmente os liberais, aqueles que têm uma posição mais à direita do PSD. Mas o que está a dizer é que o aparecimento do Iniciativa Liberal e do Chega e a eleição de deputados são também responsabilidade de Rui Rio? São, naturalmente, também responsabilidade do PSD como um todo. E, naturalmente, da liderança dos 2 últimos anos. Porque não fomos capazes de dar resposta a esse eleitorado. Antes, pelo contrário, dissemos ao país: nós vamos recentrar o PSD, vamos regressar à social-democracia. Ora, o que é isto? Para mim, eu sou social-democrata. E, para mim, a social-democracia em Portugal é muito claro. O projeto da social-democracia em Portugal. E espelha-se bem naquilo que Sá Carneiro fez, de implantação em Portugal de uma verdadeira economia, de uma verdadeira democracia liberal de estilo europeu, mas muito claramente naquilo que Cavaco Silva fez. Porque Cavaco Silva o que é que fez? Abriu a economia à iniciativa privada, abriu, a possibilidade de estarmos aqui na Rádio Observador e no Observador com a comunicação social privada, privatizou setores da indústria que estavam nacionalizados. Portanto, abriu a economia sem complexos ideológicos. Por outro lado, foi alguém que foi capaz de infraestruturar o país, fazer escolas, fazer ferrovia, fazer rodovia. Foi alguém que criou a regulação de mercados que não existia. E, portanto, isto é ser social-democrata, é fazer políticas ao centro, mas naturalmente. Mas ainda dá para voltar sociais. atrás. O que me está a dizer é que o PSD como um todo falhou de certa forma e isso resultou na proliferação destes partidos à direita. Ainda dá para voltar para trás. A minha questão que lhe perguntava há pouco é: como é que o PSD volta ao governo? É apenas com maioria absoluta? É apenas sozinho? Não é para voltar para trás, Rita. É olhar para a frente. É olhando para a frente. É dando soluções, de facto, aos problemas dos portugueses. É na área da segurança o que é que nós pretendemos fazer. As forças de segurança em Portugal, há desinvestimento nas forças de segurança em Portugal. É ir falar ao eleitorado que agora está disperso. Claro, na área do ambiente, na área da cultura, na área dos liberais, todos eles estão dispersos. Nós não temos discurso. O Cavaco Silva abriu a economia e nós agora o que é que andamos a dizer aos empresários, àqueles que fazem crescer todos os dias a nossa economia, criam empregos, exportam... Mas, portanto, é trabalhar para uma maioria absoluta à direita? É direita. trabalhar objetivamente para uma maioria absoluta. Se não chegarmos à maioria absoluta, temos que ter uma política de alianças, naturalmente. E aí as políticas de alianças, temos que olhar para os partidos no nosso arco de governação. E se o Chega se mantiver no nosso espectro político, então entra nessa aliança? O Chega, se mantiver neste espectro político, deixe-me dizer 2 coisas. Primeiro, qualquer aliança com o meu PSD, nós lideramos a agenda, nós lideramos os valores, nós lideramos o programa, nós lideramos a aliança. E, portanto, isto para mim é condição sine qua non. Mas não rejeita que ele esteja nessa aliança. Depois deixe-me dizer, eu não me sinto limitado nas minhas capacidades enquanto líder do partido de poder falar com todas as forças políticas no centro-direita. Todas. Olha, algo que me diferencia do Dr. Luís Montenegro. É muito claro. Quer dizer, que diabo? Então nós deixamos o Dr. Costa falar com a Dra. Catarina Martins, que olha para o modelo venezuelano como a panaceia universal para todos os problemas do país, e olha para estes regimes absolutamente anacrónicos, e deixamos-los fazer todas as alianças à esquerda, e nós não podemos olhar para todo o espectro partidário que está representado no Parlamento e podemos falar, dialogar, perceber. Podemos chegar a conclusões, podemos não chegar a conclusões, mas todos os partidos do centro-direita temos que manter linhas de diálogo, tendo claro, os valores são os nossos, o programa é o nosso, a agenda é a nossa. O seu slogan de candidatura, que é "O futuro diz presente", já motivou várias leituras. Uma delas
e sabendo que o Miguel Pinto Luz é o candidato que, do ponto de vista da notoriedade pública, partirá se calhar em mais desvantagem relativamente aos outros dois challengers, o futuro diz presidente houve quem interpretasse isto como uma espécie de marcar território nestas eleições para precisamente preparar um aprofundamento desta ambição política no futuro. Rejeita esta análise, esta interpretação. Antes de mais um comentário, ainda bem que o slogan desplotou essas múltiplas visões e essas múltiplas formas de olhar para o slogan. O futuro diz presente é mesmo isso, é que nós dizermos que há um conjunto de quadros do PSD, mais novos e mais velhos. O partido não é feito só dos mais novos ou só dos mais velhos. Não podem ser feitos sempre dos mesmos rostos. E esses rostos que nós queremos trazer agora para cima da mesa, homens e mulheres de enorme valor, de enorme talento, que andam esquecidos, andam escondidos na máquina, mas também fora do partido, e é isso que a nossa candidatura representa, possam dizer presente já hoje. E por isso a ambição é ganhar as eleições no próximo dia 11 de janeiro, e não é uma ambição de posicionamento tático para depois também outras interpretações, é que havia já negociações com outras candidaturas. Que fique muito claro. Eu estou nestas eleições para ganhar as eleições no próximo dia 11 de janeiro. Espero, se existir segunda volta, estar nessa segunda volta no próximo dia 11 de janeiro. O Dr. Rui Rio e o Dr. Montenegro depois têm que tomar uma decisão o que é que farão nessa segunda volta, se apoiam a nossa candidatura ou não apoiam a nossa candidatura, e esse é o nosso posicionamento. E não fugimos desta linha de ação. E o Miguel Pinto temos a ambição, temos a ambição de o fazer se não passar à segunda volta. Não, deixar muito claro também essa posição. Eu não sou dono dos votos dos militantes. Quem votar em mim votará em liberdade total e absoluta. E, portanto, na segunda volta, se existir uma segunda volta, e no caso de eu não estar nessa segunda volta, eu não apoiarei publicamente nenhuma candidatura. Fique muito claro. Até para deixar também claro que não estou neste processo para alavancar a minha posição política e poder depois negociar de uma posição muito mais privilegiada. Eu não estou na política à procura de honrarias, lugares. Não estou na política por isso. E, portanto, estou de facto nesta caminhada porque quero que o PSD se renove. Quero que o PSD tenha outra vez uma agenda reformista que esqueceu, que perdeu. Quero que o PSD seja reconhecido pelos portugueses como a única força política com abrangência social suficiente, com apoio social suficiente, capaz de fazer essa transformação na sociedade que é necessária. Mas vai exercer o seu direito de voto à mesma na segunda volta, se não for um dos dois candidatos? Ou fica pela abstenção? Naturalmente, e esse voto ficará para mim, em quem vou votar e a decisão que vou tomar. Mas, como lhe digo, esse é um cenário que eu não coloco. O cenário que eu coloco é de ganhar dia 11 de janeiro. Naturalmente, porque está agora a candidatar-se às eleições diretas que até podem ficar resolvidas na primeira volta. Sim, Pedro, mas deixe-me já agora dizer outra coisa. A questão da notoriedade. Claro que eu não... Seria até... ninguém compreenderia, eu que sou tão transparente, dizer agora que isso não é verdade. Claro que tenho menos notoriedade, escolhi uma carreira muito mais autárquica, o Dr. Luís Montenegro escolheu uma carreira no Parlamento, tive uma pequena passagem pelo Governo, curta como sabemos, e portanto tenho menos notoriedade. Mas eu costumo dizer que há dois males que me acusam, que passam muito rapidamente. Um é a idade, e infelizmente para mim e para nós todos isso é algo que se resolve. Também se resolvia com Pedro Passos Coelho, que eu lembro na altura que uma das acusações que lhe faziam na primeira candidatura, que eu estive ao lado dele, era que era muito novo. Manuela Ferreira tinha muito mais experiência, o Dr. Pedro Santa Lopes muito mais experiência. Viu-se, de facto, quem é que foi capaz de conduzir o país e retomar a confiança internacional no nosso país. Por outro lado, o outro mal que me apontam à nossa candidatura é a notoriedade, que também eu acho que tem vindo a ser resolvida, porque se resolve também com esta oportunidade que o Observador hoje nos está a dar aqui, com a oportunidade de nós andarmos de norte a sul do país, ter ido às ilhas, ter elencado, por exemplo, as regiões ultraperiféricas como uma prioridade. Fui 2 vezes à Madeira, 3 vezes aos Açores, irei a próxima sexta-feira aos Açores. No interior, Castelo Branco já tive 2 vezes, e eu no interior tenho apostado muito no interior, e dir-me-ão, bem, mas os votos não estão lá. Não estão, mas estão militantes do PSD e está a agenda do futuro do PSD. O PSD tem que ter uma agenda para o interior, tem que ter uma agenda para as ultraperiferias, tem que ter uma agenda nacional e não pode ter uma agenda só setorial. Mas depois não pode esquecer as áreas metropolitanas que tem esquecido. O Dr. Rui Rio, de alguma forma, acelerou este processo de guetização do PSD. O PSD hoje está extremamente ruralizado e não tem discurso nas áreas metropolitanas e, portanto, também nas áreas metropolitanas eu tenho apostado bastante. E, portanto, é esta forma também simbólica de exercer, de implementar e de fazer a campanha que estamos a fazer dentro do partido, que também sinaliza a forma como nós estamos nesta caminhada. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. No último congresso, em 2018, escreveu uma carta aberta a Rui Rio onde traçava linhas vermelhas muito claras. E uma delas era que o líder do PSD estava obrigado a ganhar eleições. Naquele caso eram legislativas. Agora pergunto-lhe se o próximo líder do PSD estará obrigado a ganhar as próximas eleições, que são as autárquicas.
os líderes do PSD estão sempre obrigados a ganhar eleições. Mas deve demitir-se caso não ganhe? Não, deve provocar eleições. Aliás, as próximas autárquicas estão alinhadas com o Terminam próximo ciclo. Portanto, eu acho que isso até é saudável. Portanto, o Dr. Rui Rio terminou este ciclo. Por isso é que eu sempre disse ao longo dos últimos anos, dos 2 últimos anos, que o Dr. Rui Rio tinha legitimidade para conduzir o partido até ao fim. Nós não podemos destituir líderes partidários pelas sondagens. E, portanto, o Dr. Rui Rio tinha legitimidade de ser confrontado com uma eleição nacional, de ser candidato a primeiro-ministro do país. E foi isso que fez. Provou aquilo que ia e o caminho trilhou o caminho que quis, que entendeu, um caminho que dividiu o partido, esqueceu alguns, deixou alguns de fora, e um caminho que conduziu ao pior resultado sempre do PSD. O Dr. Rui Rio agora também legitimamente é candidato. Eu não sou daqueles que diz que o Dr. Rui Rio devia ter demitido logo e ir-se embora. Não, o Dr. Rui Rio até mostra enorme responsabilidade ao dizer, não, eu quero ser avaliado pelos meus 2 anos. E o mandato dele será avaliado no próximo dia 11 de janeiro. E, portanto, o que eu digo é que os mandatos devem ser cumpridos. Nós, em democracia, também temos liberdade, temos que ter liberdade dentro do partido para emitir a nossa opinião, e eu emiti ao longo destes 2 anos. Em entrevistas que dei, até ao Observador, e a outros órgãos de comunicação social. Fui sinalizando no momento-chave aquilo que eu achava que eram erros que estavam a ser cometidos. Que diabo, um partido é plural, temos que ter capacidade de poder dizer aquilo que entendemos. E, portanto, mas nunca por nunca coloquei em causa a liderança do Dr. Rui Rio. Nunca por nunca exigi a cabeça do Dr. Rui Rio. E, portanto, isso também para responder uma pergunta que não sei se me vão fazer, mas que em janeiro, quando se tentou aquela moção de censura ao Dr. Rui Rio, eu não estive ao lado dessa moção de censura, como é sabido e é público, não estive ao lado porque entendi que o Dr. Rui Rio tinha que ter todas as condições para ir às próximas eleições legislativas, que neste caso ocorreram no passado dia 6 de outubro. O Dr. Rui Rio apresentou um projeto que os portugueses não aceitaram, com o qual os portugueses não se reviram. E, portanto, o Dr. Rui Rio agora apresenta-se ao partido com um desafio enorme. Quer dizer assim, o que é que vai fazer de diferente para provar aos eleitores do PSD e aos militantes do PSD que agora o resultado vai ser diferente. Porque já diziam os velhos marinheiros que se navegarmos sempre pelas mesmas cartas de marear, vamos inevitavelmente chegar sempre aos mesmos destinos. A sua estratégia também passa por aí. Se não vencer agora estas diretas, o próximo líder do PSD vai até às autárquicas, o seu projeto é sufragado nas autárquicas e então depois, se for chumbado, convoca-se novas diretas e nesse caso então Miguel Pinto Luz pode aparecer novamente. Isso é de um taticismo que eu não me revejo. Eu quero ganhar as próximas eleições e esperarei ter o Dr. Rui Rio e o Dr. Montenegro ao meu lado nos próximos 2 anos para podermos ter um grande resultado autárquico e ganhar as próximas eleições autárquicas. E entendo que ganhe quem ganhar no próximo dia 11 de janeiro, devemos estar unidos. Mas o primeiro sinal de união é dado pelo Presidente do Partido. Repare, é que o Dr. Rui Rio também se coloca numa posição de vitimização. Mas quem afastou a maior parte dos seus adversários políticos foi o Dr. Rui Rio. Houve vários sinais que foram dados ao longo destes 2 anos que era possível construirmos uma unidade dentro do partido. Quis fazer uma unidade artificial com o Dr. Santana Lopes, viu-se no que deu, aliás, no Congresso. Foi artificial, foi plástica, ninguém acreditou naquilo que estava a ser feito. E esse é o problema. Tudo o que é plástico, tudo o que é artificial, engenharia política não resulta. E, portanto, genuinamente, devia ter sido claro que o partido, há várias formas de pensar no partido e não uma unificação de pensamento, um partido uno. Não, desse ponto de vista, o partido até tinha a ganhar em ter essa multiplicidade. Mas depois o Dr. Rui Rio não quis fazer essas pontes. Quis fazer clivagens, quis fazer escolhas, quis cortar cabeças, quis ter essa postura divisionista. É legítimo. Ele foi eleito para isso. Ele, se quiser seguir esse caminho, segue. Prejudicou o PSD e, pior, prejudicou os portugueses. Porque hoje os portugueses têm outra vez um governo socialista que nos vai deixar, infelizmente, má memória. Miguel Pinto Luz, vou-lhe pedir agora respostas bastante mais concisas porque estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Disse recentemente que está na altura do PSD participar ativamente no debate da regionalização, ter uma voz sobre isso e liderar até esse debate. Qual é que é a sua posição sobre a regionalização? É a favor ou é contra? A posição é clara, é de início do debate. Ou seja, entendo... Isso não é claro, isso é claro, é dizer-lhe que votei contra, tive contra a regionalização no passado. O modelo alternativo que foi apresentado de CIMs, áreas metropolitanas, CCDRs, não funciona, não há coesão territorial e, portanto, estamos abertos a pensar um modelo possivelmente híbrido, com a criação de algumas regiões, mas isso tem que ser debatido com as regiões. Não é uma visão centralista de Lisboa que vai impor regiões neste país. É outra vez com debate, é outra vez com um referendo.
Acho que não acredito num modelo de regionalização sem um referendo outra vez, sem esse debate nacional profundo, e por isso, agora, não sou dogmático, estive no passado contra, mas entendo que o modelo não funcionou. Hoje não existe coesão territorial, hoje existe um interior mais despovoado, mais esquecido, e, portanto, alguma coisa temos que fazer. E, portanto, não podemos meter a cabeça na areia e dizer que tudo vai bem. Tudo não vai bem, antes pelo contrário. Mas admite agora ser favorável à regionalização? Admito ser favorável a um modelo que permita um ordenamento do território diferente e uma coesão territorial diferente. O caso recente da nomeação de que foi feita pelo líder do PSD e que foi transformado numa espécie de family gate do PSD, acha que Rui Rio foi imprudente? Acha que não devia ter feito aquela nomeação? Estamos a falar da nomeação para o Conselho Superior do Ministério Público de uma pessoa que é casada com uma das porta-vozes da direção do PSD. Acima de tudo, eu acho que há uma enorme pressa do Dr. Rui Rio de fazer estas nomeações, sabendo que há eleições dia 11 de janeiro. Eu acho que essa pressa não é saudável para o PSD também. Primeiro mostra que o Dr. Rui Rio está com enorme insegurança em relação ao resultado dia 11 de janeiro, porque quer resolver rapidamente todas estas nomeações, não são só essas. Como sabe, o Parlamento, no início de todas as legislaturas, nomeia e faz indicações para muitas áreas e muitas comissões e muitos organismos internacionais. Está com pressa. Está com muita pressa. Porquê? E acho que, por isso que lhe estou a dizer, se calhar não está tão confiante no resultado dia 11 de janeiro. E, portanto, essa é a primeira análise daquilo que aconteceu. A segunda análise daquilo que aconteceu é que demonstra alguma incoerência. Eu sou daqueles que acredito que devemos nomear os melhores. E isso deve ser a primeira linha do nosso raciocínio, independentemente de graus familiares ou não. Mas na política a mulher de César não basta ser, tem que parecer. E, portanto, à segunda-feira dizermos que tem que haver transparência e que não podemos nomear familiares, e à quarta-feira nomearmos um marido de um braço direito meu, não me parece razoável. O argumento é que isto não é uma nomeação direta, mas sim é sujeita a votação. Portanto, é uma indicação... Mas é um falso argumento. É um falso argumento, como sabemos. E agora, para terminar mesmo, há algum cargo que gostasse que ambicionasse no futuro, para além da liderança do PSD? Nós fizemos esta pergunta também a Luís Montenegro. Se perder estas eleições, qual é que será o seu futuro político? No seu caso, acha que, por exemplo, a carreira autárquica pode prossegui-la daqui para a frente, se ambicionar, por exemplo, uma Câmara Municipal de Lisboa? Eu revejo-me, sabe que o meu avô já era vereador da Câmara onde eu hoje exerço com muito orgulho. É a terra onde as minhas filhas nasceram, onde eu vivo, onde a minha família vive, onde os meus amigos vivem. Eu tenho um enorme orgulho de ser autárquico. Por isso é que nos últimos 20 anos escolhi. Mas daria ou não daria um bom presidente da Câmara de Lisboa? Eu não coloco esses cenários em cima da mesa. Não coloco esses cenários em cima da mesa. E, portanto, no dia 11 de janeiro, tranquilamente esperarei os resultados e a confiança que os militantes do partido me queiram dar ou não. E depois, se não me quiserem dar essa confiança, naturalmente concluirei o meu mandato e voltarei a ser autarca na terra que me viu nascer e onde vive hoje a minha família, e muito me honra ser autarca naquela terra. O Sob Escuta fica por aqui. Miguel Pinto Luz, muito obrigado. O programa regressa na próxima semana.